Vamos dar início à nossa aula de Sociologia e nós iremos falar sobre a modernização da sociedade brasileira. Lá no módulo de vocês, na página 10, vocês irão encontrar a imagem dessa obra de Tarsila do Amaral, de 1933, representando os operários, que está retratando bem sobre a ideia da temática sobre a modernização na sociedade brasileira. E abaixo da imagem vocês vão encontrar no ponto de partida 3 questionamentos. Você considera o Brasil um país moderno? Até que ponto superamos nosso passado colonial? Por que existe tanta resistência às mudanças sociais no Brasil, principalmente quando envolve o enfrentamento das desigualdades sociais e raciais? O Brasil é uma democracia racial? Por quê? Então, essas perguntas vocês irão responder de forma argumentativa no caderno de vocês. Depois vocês vão estar enviando para mim pelo meu WhatsApp para fazer as correções. Então, nós iremos começar a falar sobre a ideia da modernização do Brasil, segundo o Caio Prado Júnior. Então, com a temática, que é o desenvolvimento do capitalismo na formação do Brasil, que é as contribuições de Caio Prado Júnior. Então, em sua obra, que intitulada Formação do Brasil Contemporâneo, que foi publicada em 1942, o Caio Prado Júnior analisou o período colonial brasileiro como parte do processo de desenvolvimento do capitalismo europeu. Sua principal preocupação era interpretar a formação da sociedade brasileira como produto das transformações econômicas pelas quais o país passou. Então, vocês podem perceber que o Caio Prado Júnior ele focou aí falando sobre a análise do período colonial, e a questão do desenvolvimento do capitalismo na Europa, e também aí as suas análises falando sobre a modernização do Brasil, ele foca aí falando nas questões econômicas. Então, esse autor ele relaciona as características internas da sociedade brasileira com as demandas econômicas dos colonizadores europeus. Aí, na obra dele, ele interpreta o passado com base nas relações de produção, distribuição e consumo, que continuam a se desenrolar e também sem influência no presente. Então, portanto, ele situa a colonização brasileira a partir da origem do desenvolvimento do capitalismo. Ele empreende uma análise dos 3 séculos de colonização portuguesa, que corresponde a uma vasta empresa comercial, com o objetivo de fornecer produtos primários, produtos com base no trabalho escravo e a metrópole portuguesa. Tais fatores teriam propiciado uma sociedade inteiramente original, muito diferente das sociedades coloniais da América do Norte, que mantinham maiores semelhanças com as europeias. Então, a forma de colonização europeia implantada no Brasil colonial, segundo Caio Prado Júnior, ela correspondia mais ao modelo de explorar os trabalhadores. Aí, desse modelo, tinha como base o estabelecimento de grandes propriedades de produção agrícola de um único produto, tendo o trabalho escravo como a principal mão de obra. E esse produto ele deveria ter necessariamente uma grande aceitação no mercado europeu. Aí, para esse autor, foram 3 elementos constitutivos da organização agrária do Brasil, que é o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. Quando ele aborda esses aspectos, a vida material, ele aprofunda-se em análise do produto econômico, que foi exatamente o período colonial do Brasil, que foi voltado exclusivamente ao mercado externo. Só que, por sua vez, a produção interna ela era mínima, em geral, associada à agricultura de subsistência, que sofria a tributação imposta, que era imposta pela coroa portuguesa. Aí, para o Caio Prado Júnior, o estabelecimento da grande lavoura, ou seja, o modelo econômico agrário exportador,
ancorado nas grandes propriedades monoculturas e no trabalho escravo, era o que caracterizava a sociedade brasileira do período colonial, em sucessivos ciclos econômicos, como a exploração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar e, posteriormente, o café. Esse autor ele também ressalta que a estrutura social do Brasil colonial impediu o estabelecimento de uma economia nacional autônoma, por ser extremamente dependente do mercado europeu para o consumo dos artigos tropicais que exportava. E apenas com o estabelecimento de um mercado interno e de uma classe industrial forte que seria possível a independência econômica do país. Por esse motivo, ele defende que a independência do Brasil ela foi causada por uma ruptura lenta e silenciosa com Portugal, que foi movida pelas novas demandas do capitalismo mundial em plena expansão. Essa ruptura gradual ela teria ocorrido por meio de crises internas que refletiam a incompatibilidade dos sistemas políticos e econômicos do Brasil, na época, com as novas dinâmicas da produção moderna. Aí no livro que se chama Evolução Política do Brasil, o Caio Prado Júnior, ele ressalta exatamente o impacto da chegada da coroa portuguesa ao Brasil, isso em 1808, com o livre comércio, que possibilitado pela abertura dos portos e outras nações e a autorização da produção de manufaturas. Essas ações possibilitaram a formação de uma elite comercial brasileira que teve grande atuação no processo que culminou com a emancipação política do Brasil. E aí o processo econômico já foi se alterando, se modificando um pouco de quando ele dependia da coroa portuguesa. Então, a chegada da coroa portuguesa ao Brasil é entendida pelo Caio Prado Júnior como um dos fatores singulares da concepção do processo que ocasionou a emancipação política do Brasil. Aí, para o autor, a independência do Brasil ela teria ocorrido de forma passiva, diferentemente das outras colônias latino-americanas, que teriam se separado de forma violenta de seus colonizadores. No Brasil, a emancipação política ela foi orquestrada pelas elites locais com o apoio da coroa portuguesa, tendo em vista as circunstâncias conjunturais que inviabilizaram a capacidade da metrópole de manter o controle e o poder sobre as terras brasileiras, em meio às tensões sociais que ocorriam em Portugal. Aí, para esse autor, a sociedade brasileira no período colonial, ele constituía por uma pequena minoria de senhores latifundiários e uma multidão de trabalhadores escravizados, que também era marcada por forte desagregação e exclusão social, exemplificada pela existência de grupos de desclassificados, inúteis, inadaptados socialmente, bem como de indivíduos que tinham ocupações incertas ou aleatórias. Além disso, Caio Prado Júnior ressalta a dificuldade dos grupos sociais subalternos de agir no sentido de influenciar o cenário político. Aí aqui abaixo tem a leitura sociológica do próprio livro do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, que vocês podem fazer a leitura para vocês compreenderem melhor um pouco sobre essa temática, falando sobre o desenvolvimento do capitalismo na formação do Brasil. Então, mesmo tendo a independência, a consolidação do capitalismo, o Brasil não perdeu sua característica dependente em relação aos países europeus. Com o estabelecimento do Estado-nação soberano, foi mantida a estrutura social assentada nas grandes propriedades agrícolas, no trabalho escravo e na família patriarcal, porém inserida em uma lógica capitalista nascente, ou seja, o Brasil deixou de ser colônia apenas no papel, pois continuou dependendo dos países europeus. Aí o Caio Prado Júnior ressalta o caráter elitista da emancipação brasileira, na qual grande parte da população permaneceu alheia aos acontecimentos que influenciaram no processo de independência. Sem a participação popular, esses acontecimentos eles ficaram exclusivamente nos bastidores da política
e gravitaram em torno das figuras do príncipe regente. Aí vocês vão contrair e organizar as ideias de acordo com a ideia do Caio Prado Júnior. Eu responder a questão 1 e a questão 2. Então, segundo Caio Prado Júnior, o processo de formação do Brasil como Estado-nação soberano ele foi realizado sem a participação popular, sendo conduzido pelas elites que decretavam a independência política, a revelia do povo e a revelia do povo. Trata-se da chamada modernização conservadora, na qual as mudanças de ordem política alteram apenas a formação da gestão do Brasil, mas também as relações de subserviência econômica e de distinção social entre o povo e uma elite dirigente que surge como substituta da nobreza e da coroa portuguesa. Se expopou guerras, conflitos, sacrifícios. Também implicou o distanciamento completo do povo em relação à nova ordem política. Deste modo, o Brasil, como Estado republicano de caráter burguês, seria fruto não de uma nação em conjunto, mas da atuação conservadora das elites econômicas. Aí aqui abaixo vocês vão encontrar essa charge, na atitude sociológica, e logo após vocês vão responder a questão abaixo. Então, o período que vai da independência à proclamação da República, o autor entende que a burguesia comercial, de modo gradativo, ascendeu à condição de classe hegemônica, adquirindo participação ativa no processo de transformação da forma de governo, enquanto o sentido da colonização basicamente se manteve latifundiária, agrário, exportador e escravista. O senhor rural transformou-se em empresário agrário e os escravizados passaram a trabalhadores assalariados. A estrutura social permaneceu a mesma, embora com roupagem mais moderna e adequada ao novo quadro social capitalista. Então, desse modo, as antigas propriedades rurais tornaram-se empresas agrárias, nas quais o trabalho escravo foi substituído pelo assalariado. Os grandes latifundiários atualizaram suas relações de trabalho, mas sem partilhar seu poder político e econômico com as categorias sociais mais pobres, isso é, a maioria da população que havia acabado de deixar senzalas. Evidentemente, isso permitiu a conservação do poder político dos proprietários rurais, que continuaram a ocupar os postos privilegiados da sociedade. Em contrapartida, uma massa de pessoas recém-liberadas da escravidão, a maioria analfabeta e sem qualificação para o trabalho industrial e urbano, agora sem o amparo do senhor, teve de lutar por sua sobrevivência. Segundo Caio Prado Júnior, ele acreditava que, para compreender o Brasil moderno, era preciso rever o processo histórico de formação. Por esse motivo, ele identificava no presente a existência de resíduos coloniais, como a produção agrária em larga escala, a distribuição de renda desigual e a presença de uma classe detentora de poder da riqueza, embora se observem certos avanços em relação ao passado colonial brasileiro. Ainda se mantém em grande medida a estrutura social do período colonial. Aí, tais elementos se cristalizaram na formação da sociedade brasileira, constituindo uma espécie de círculo vicioso que impedia o desenvolvimento autônomo do país. Aliás, a atualidade do pensamento de Caio Prado Júnior pode ser percebida nos grandes latifúndios, agora modernizado, nas mãos dos empresários do agronegócio, bem como nas relações de exploração do trabalhador do campo e das cidades. Então, a obra do Caio Prado Júnior analisa o processo de formação do Brasil como Estado-nação em uma perspectiva que leva em conta a presença dos grupos oprimidos e excluídos socialmente. Ao contrário de outros pensadores de seu tempo, considera como sujeitos da história do Brasil não apenas a elite isolada, mas o grupo social em luta. Desse modo, adverte que a elite econômica só pode se manter se houver uma grande contingente populacional trabalhando para ele. Então, vocês podem perceber
que segundo Caio Prado Júnior, a gente possui uma modernização, vamos dizer assim, a modernização do Brasil, com características e vestígios do período colonial, né? Que para ele, aí, se a gente for analisar a sua teoria, né, é vista aí até como um ponto negativo, até porque, né, como foi citado, apenas mudou a roupagem, mas a ideia dessa divisão de quem trabalha, né, que seriam os escravos, então assim, é como se a elite continuasse a elite desde o período colonial até a atualidade, né, segundo as ideias de Caio Prado Júnior. Porém, existem outros pensadores, outros sociólogos que possuem uma ideia totalmente diferente, que houve a influência e ajuda também da classe social mais baixa. Para encerrar a aula, deixo para vocês aqui a última atividade, que é essa da atitude sociológica. Faz a leitura aí, né? Depois da leitura, que é essa leitura aqui de José Murilo Carvalho, irão responder a questão 1 e a questão 2, né? Logo ao término, responder as atividades e não esquecer de enviar para mim. Então, até a próxima aula.